Olá, tudo certo? Eu sou a Shirley e nesse vídeo eu venho trazer um resumo em mapa mental sobre Karl Marx. Em cada ramo desse mapa você já pode ver que nós falaremos então sobre os interesses de Marx, seus livros, sobre O Capital, que foi sua principal obra, e demais contribuições desse grande economista. Vamos lá? Marx foi um filósofo e economista alemão que viveu de 1818 a 1883. Foi o principal pensador do marxismo, que é um movimento filosófico e político nomeado em sua homenagem. Junto com Engels, Marx detalhou sua teoria política e previu o colapso do sistema capitalista baseado na propriedade privada em três obras principais: o Manifesto Comunista, Esboços da Crítica da Economia Política e O Capital. Antes de seguir, eu já lembro você de dar um like nesse vídeo se estiver gostando, ok? Marx fez doutorado em Direito, mas também tinha interesses em História e Filosofia. Em 1842, ele trabalhou como editor do jornal Gazeta Renana, onde temos o primeiro momento crucial no desenvolvimento das ideias de Marx. Como editor, ele se viu em meio aos interesses materiais. Esses interesses diziam respeito às decisões do parlamento renano sobre o roubo da madeira e o parcelamento da propriedade fundiária. De acordo com o direito feudal, os camponeses podiam colher lenha das florestas. Porém, com a mudança do regime de propriedade comunal para propriedade privada, esses atos eram agora qualificados de roubo e passíveis de punição. Portanto, a origem da trajetória intelectual de Marx está na sua preocupação com as questões materiais, ou seja, questões relativas à riqueza, pobreza e à disputa entre grupos sociais, no caso, proprietários de terra e camponeses, sob o comando de recursos. No seu artigo sobre essa questão, Marx afirma que os interesses dos proprietários tinham vencido os interesses da comunidade e, assim, os interesses da classe menos favorecida. Aqui está o eixo teórico do projeto intelectual de Marx: a preocupação com a situação de grupos sociais desfavorecidos, trabalhadores ou não, e a discussão da questão sobre relações sociais entre dominadores e dominados, e não na aparência dessa relação de acordo com o sistema legal e jurídico. Em Londres, Marx retoma seus estudos de economia política aproveitando o enorme acervo da biblioteca do Museu Britânico e a própria realidade econômica inglesa, que se constituía num ótimo ponto de observação da sociedade burguesa. A partir de 1844, juntamente com Engels, dedicou-se a fundamentar teoricamente o socialismo. Seus estudos em economia política resultaram na elaboração de manuscritos econômico-filosóficos de 1844, publicados somente em 1932. O tema central é a problemática da alienação como um fundamento socioeconômico. Para Marx, o homem alienado não é mais um indivíduo entregue a um sonho religioso ou especulativo, mas o homem que habita uma sociedade desumanizada que tem seu fundamento na propriedade privada. O trabalho seguinte de Marx foi A Miséria da Filosofia, 1847, em que questões econômicas receberam um tratamento especial. Também, em 1947, Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista, espécie de programa e carta de princípios da Liga dos Comunistas, organização revolucionária que os dois amigos ajudaram a fundar. Esse famoso manifesto defendia a ideia de que a história de todas as sociedades existentes até então era a história da luta entre as diferentes classes sociais. Após a dissolução da Liga dos Comunistas, Marx voltou-se para o estudo em profundidade da economia política. Foram anos de extrema miséria, a sobrevivência precariamente garantida pela ajuda de Engels e pela colaboração com o jornal norte-americano. As pesquisas desenvolvidas nessa época resultaram na contribuição à crítica da economia política, em 1857, e nas teorias da mais-valia, obra que mais tarde Marx pretendeu publicar com o livro, o número 4 de O Capital.
O Capital é a obra mais importante de Marx, que dedicou a maior parte da sua vida para sua redação. É nesse livro que Marx aprofunda e sistematiza a brilhante análise crítica já presente no Manifesto das formas de sociedade que caracterizam o mundo moderno. O Capital tem como objeto a reconstrução das principais determinações da vida social global dos homens. Os conceitos que Marx elabora em O Capital: mercadoria, capital, mais-valia, lucro e juro, renda fundiária, reprodução simples e ampliada, etc. Não são simples enunciados de fatos econômicos, são categorias que expressam relações sócio-histórico concretas, o modo pela qual, numa determinada etapa da sua evolução, os homens dominam a natureza e criam novas e cada vez mais complexas formas de sociabilidade. Marx examina a dinâmica do capital, o que lhe permite enunciar a possibilidade concreta de que o modo de produção capitalista venha a ser superado por novas e mais ricas formas de sociabilidade, as quais deu o nome de socialismo ou comunismo. Finalmente, em 1867, veio ao público o primeiro volume de O Capital. No primeiro volume, lançado em 67, Marx e Engels analisavam o modo capitalista de produção. Marx trabalharia até morrer nos 2 volumes seguintes. Os outros 2 volumes, inacabados, foram publicados em 1885 e 1894 por Engels, que para eles elaborou inúmeras notas explicativas e redigiu passagens incompletas. A doença contribuiu para que Marx não desse forma final aos outros volumes de sua mais importante obra. Como outras contribuições de Marx, podemos citar que, ao mesmo tempo que redigia O Capital, Marx voltou suas atenções para o movimento operário, contribuindo decisivamente ao lado de Engels para a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, criada em Londres em 1864. Aqui você pode ver como ficou esse mapa mental completo. E para finalizar, eu quero citar o que Engels disse na ocasião da morte de Marx em 1883. Eu acredito que nessa oração fúnebre ela contribuiu para o entendimento do quanto Marx também contribuiu durante a sua vida. Ele falou o seguinte: assim como Darwin descobriu a lei do desenvolvimento da natureza orgânica, Marx descobriu a lei do desenvolvimento da sociedade humana. O fato tão simples, mas que até ele mantinha oculto pelo ervaçal ideológico de que o homem precisava, em primeiro lugar, comer, beber, ter um teto e vestir-se antes de fazer política, ciência, arte, religião e etc. E que, portanto, a produção dos meios de subsistência imediatos, materiais e, por conseguinte, a correspondente fase econômica do desenvolvimento de um povo ou de uma época, é a base a partir da qual se desenvolveram as instituições políticas, as concepções jurídicas, as ideias artísticas e, inclusive, as ideias religiosas dos homens, de acordo com a qual devem explicar-se e não o contrário, como se vinha fazendo até então. Eu deixo a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo e também os links das redes sociais para você continuar acompanhando. Se você quiser aprender a criar um mapa mental como esse, também tem mais informações aí na descrição desse vídeo. Até mais e bom uso de mapas para você!